Meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez pela infinita misericórdia de Deus. Através deste vídeo, peço licença para adentrar nos seus lares. O nosso alvo é falar de Jesus Cristo, aquele que há quase 2000 anos esteve aqui nesta terra para nos salvar, para entregar a sua vida, para pagar a nossa dívida. Ele fez isso porque Ele nos ama, Ele continua nos amando. Meus amigos, a minha gratidão a Deus e a todos vocês que já se inscreveram em nosso canal. Pela graça de Deus, já somos milhares. E eu louvo a Deus porque você já faz parte deste grande exército. E você que ainda não se inscreveu, você quer fazer parte deste grande exército? Quer fazer parte deste grande projeto Ide Pregai, este projeto que é do Senhor Jesus? Pastor, eu quero sim. Então inscreva-se. Tá? Aí no seu celular tem um lugarzinho aí que aponta-se para você se inscrever, dê uma tocadinha lá, pronto, você já se inscreveu. Tá bem assim? E aí você aproveita, dê aquela curtida, faça aquele comentário, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e também não esqueça de apertar nos... Meus amigos, chegamos ao momento mais importante do nosso vídeo. É a hora da verdade. É a hora em que vamos meditar na palavra de Deus. É a hora em que Deus vai falar conosco através da Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. E agora nós vamos lá para o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Meus amigos, estamos diante de um texto triste, na verdade, mas que é importante para todos nós. O texto fala claramente que Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Era um valor de um escravo. Um escravo era vendido por 30 moedas de pratas. 30 moedas de prata. Foi o preço que Jesus foi avaliado por Judas, que era ladrão, conforme está escrito lá no Evangelho de São João. Ele era ladrão. E Jesus sabia que Judas era ladrão. Jesus sabia que Judas era o traidor. Mas o impressionante, amigos, é que Jesus, mesmo sabendo, mesmo conhecendo tudo a respeito de Judas, porque ele sabe tudo a nosso respeito, ele me conhece, conhece você, sabe quem é você, sabe o que você pensa, sabia disso? Deus sabe tudo sobre cada um de nós. Ele sabe, inclusive, se você está aceitando ou não esta palavra. Então, amigo, Judas, ele teve toda a chance de se arrepender de verdade, porque o texto aqui diz que ele se arrependeu e jogou as moedas lá para as autoridades, jogou lá para dentro do templo e tentou se justificar. Olha, eu traí o sangue de um homem inocente. E eles disseram para ele: o que temos nós a ver com isso? Problema teu. Então diz aqui o texto que no dia seguinte, já pela parte da manhã, quando Judas tomou conhecimento que Jesus havia sido entregue na mão de Pilatos, havia sido condenado pelo Sinédrio, aí veio não um arrependimento de verdade, veio um remorso. Há uma diferença, porque quando a pessoa se arrepende de verdade, ela não faz o que Judas fez, ela não vai se suicidar. Por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus tinha dito para Pedro: olha, Pedro, ainda hoje tu vais me negar 3 vezes. E aconteceu. E aí Judas Pedro foi se enforcar? Não. Pedro chorou amargamente. E no momento certo, já depois que Jesus ressuscitou, ele teve uma conversa com Pedro.
Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou para ele, lá no Mar da Galileia, naquela manhã, Pedro, tu me amas? Aí na 3ª vez, Pedro chorou, abaixou a cabeça, deve ter dito, Jesus, me perdoa, eu neguei o teu nome. E Jesus, vendo que ele realmente tinha se arrependido de verdade, porque às vezes, amigo, é fácil você abrir a boca e dizer, olha, eu estou arrependido. Mas só da boca para fora. Para Deus não vale. Para Deus, o arrependimento só tem valor quando é feito de coração. E Deus sabe, porque Ele nos conhece. Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece, conhece os nossos pensamentos. Então, Judas Iscariotes, voltando ao texto, se ele tivesse se arrependido de verdade, ele teria ido procurar Jesus e não as autoridades para quem ele os vendeu. Ele foi vender, porque ele não concordava com a doutrina de Jesus, como muita gente ainda hoje não concorda. Então, infelizmente, hoje, tem muita gente se suicidando aí por nada. Amigo, toda pessoa que se suicida, claro, há casos e casos, às vezes a pessoa se suicida por um problema de depressão, alguma coisa parecida, uma doença, aí quem somos nós para julgar? Não é verdade? Mas uma pessoa como Judas, que deliberadamente vendeu o Filho de Deus por 30 moedas de pratas e depois não procurou Jesus, foi procurar aquelas autoridades malignas daquele tempo, os religiosos que mandaram matar Jesus. Não, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Há uma grande diferença entre o verdadeiro arrependimento e o remorso. O remorso é quando a pessoa diz, eu me arrependo, só da boca para fora. Isso é remorso, não é arrependimento. Agora Pedro não. Negou Jesus e se arrependeu, e por isso ele foi perdoado. E Jesus disse, olha Pedro, como você está arrependido, agora você vai apacentar as minhas ovelhas. Amigos, quantas e quantas vezes eu e você já negamos, já traímos Jesus com as nossas atitudes. Não é verdade, amigo? Nós somos iguaizinhos. Eu não estou aqui para julgar Judas. Estou aqui fazendo a meditação no texto. Agora, quando chegarmos lá na eternidade, nós vamos ver se ele vai estar lá ou não, tá? Mas o próprio Jesus disse que pelos frutos a gente conhece a árvore. Agora a autoridade de julgar é somente de Deus. Então, medite nesta mensagem, em tudo que você está ouvindo. Quando você se prostra diante de uma imagem de escultura, por exemplo, o que você está fazendo? Está traindo Jesus, está negando Jesus. E quantos milhares que me assistem neste momento estão fazendo a mesma coisa? Então aproveite este momento e se arrependa de verdade. Não só da boca para fora. O arrependimento, amigo, requer mudança de vida. O arrependimento requer conversão, mudança de vida. Não é só mudar de religião não que não resolve. Tem que mudar de vida. Religião não salva ninguém, não transforma a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Muitos estão se perdendo por causa de religião. Por isso que Jesus disse, ide pregai o evangelho. Ele não disse, ide pregai religião. Ele disse, ide pregai o evangelho. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então quem vai salvar, quem salva é Jesus, e quem vai condenar no dia do juízo também é Jesus. Hoje ele é nosso advogado, mas brevemente ele vai voltar como juiz. Aproveite hoje, porque hoje ele é o seu advogado, é o meu advogado, mas futuramente ele vai voltar como juiz. Que Deus nos abençoe. Agora eu quero orar pelas pessoas que estão se arrependendo, pelas pessoas que ouviram esta mensagem e estão dizendo, é verdade. Eu tenho negado Jesus com as minhas atitudes. Eu tenho traído Jesus com as minhas atitudes, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de agir. Então, amigo, aproveite e arrependa-se enquanto é tempo, porque depois da morte não tem mais nada que alguém possa fazer por alguém que já morreu. Vamos orar então? Pai, o que eu recebi de ti, eu passei para os nossos milhares de amigos. Meu Deus, eu te apresento aqueles que estão se arrependendo de verdade e que, como prova disso, estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Pai, por estas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra o nome de todas elas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da vinda do Senhor. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Meus amigos, agora nós vamos orar por todos que fizeram seus pedidos de oração. Estão aqui, ó, e nós vamos orar agora. Pai querido,
Em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. São várias pessoas, são vários pedidos, e cada pedido tem a sua finalidade. Pai, por aqueles que estão pedindo saúde, que recebam a cura agora, em nome de Jesus. Por aquelas pessoas que estão escravizadas pelo vício, seja ele qual for, recebam agora a libertação em nome de Jesus. Pai, te apresento também aquelas pessoas que precisam passar por um processo de transformação. Que o poder da tua palavra opere este milagre na vida destas pessoas. Pai, também eu oro pelas famílias que estão pedindo oração pelos seus entes queridos. Que todas recebam a bênção da vitória. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amigos, quero dizer mais uma vez para vocês que o pastor Jairo não cura ninguém. Jesus mandou a gente pedir, mandou também em alguns casos que nós determinemos. Por exemplo, uma pessoa que está oprimida por espíritos imundos, a gente recebeu de Deus autoridade para mandar o espírito imundo embora. Isso nós podemos fazer. E quando a gente usa a autoridade do nome de Jesus, o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus opera o milagre. Estão entendendo? Graças a Deus. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Estaremos juntinhos novamente em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, por favor. Continue curtindo, continue comentando, continue compartilhando com os seus amigos, deixe o seu like e aperte no sininho. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Um grande abraço ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.